mundo tem seus momentos de ansiedade, né? Eu, você, nós que falamos ao vivo aqui, outras pessoas, todo mundo tem, né? Agora, quando é que a gente sabe que está passando do limite, quando passou daquele limite considerado normal, hein? Infelizmente a medicina ainda não tem tecnologia para dosar esse tipo de coisa. Não tem exame de sangue, como a gente faz, eletrocardiograma, raio-x, para dosar esses problemas emocionais. Então eu vou pedir ajuda para o psicólogo Fernando Zanluc. Fernando, quando é que a gente sabe, por exemplo, se tristeza virou depressão, se ansiedade está num nível que precisa realmente de ajuda? Nós temos que avaliar qual é o prejuízo que isso traz para a vida da pessoa. Certo nível de tristeza é absolutamente normal. Existem coisas que acontecem no nosso dia a dia, que são ruins, desagradáveis, que nós precisamos superar e passar como todo mundo, né? Os intempéries da vida. E agora, existe certo nível de tristeza quando você não tem uma causa externa conhecida, te causa um estado constante de mal-estar, de falta de vontade, de prostração, ou seja, prejudica a sua produtividade afetiva, profissional, social. Aí é um nível que precisa ser cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com essa história de tô triste, tô deprimido. Não. A tristeza faz parte da vida. Quem não é capaz de ficar triste não é capaz de ficar feliz, né? São momentos que a gente passa. A gente tem inclusive aqui uma pergunta de uma pessoa que tem ansiedade numa circunstância que eu acho que muita gente já passou e enfrenta ansiedade, né? Luana, do centro, quer saber como diminuir a ansiedade em determinadas ocasiões, como o teste do Detran. Ela diz que sua, treme e acaba reprovando. E aí? E eu queria até que você comentasse também se um caso desse, por exemplo, é de procurar ajuda, pode ser doença. Pode ser sim. É lógico que o estado de estresse, ansiedade e tensão para quem vai fazer um teste, por exemplo, de direção, é muito comum. Aliás, seria estranho você encontrar alguém que chegou, não, foi fazer o teste pela primeira vez e tinha 0 de tensão. Isso eu acho muito mais estranho. Agora, o nível do estresse e da tensão e o nível do prejuízo que esse estresse e essa tensão causa é que precisa ser avaliado. Se a pessoa paralisa, se a pessoa treme, se a pessoa, aquela uma que embota o pensamento, ela sabe fazer as coisas no treino e quando chega no teste não faz nada. Aí precisaria avaliar se não é necessário uma ajuda, um tratamento, alguma coisa, às vezes muito focal, específica, para ajudar ela a lidar com essa ansiedade, para que essa ansiedade não cause esse prejuízo. Certo. Aliás, Luana, eu tive bastante ansiedade quando fiz meu teste, reprovei 2 vezes, inclusive. Agora eu vou conversar sobre um outro problema que acho que é bastante comum também, bipolaridade. A gente mede, inclusive, isso pelas perguntas que a gente recebeu. Tem 2, pelo menos, aqui. Então, eu vou perguntar o seguinte, doutor José Roberto, da Zona Norte. Ele quer saber se bipolaridade pode se tornar depressão, quais são os sintomas. Na verdade, uma coisa se confunde um pouco com a outra. Na realidade, a bipolaridade é uma doença que os sintomas depressivos fazem parte do quadro. Um exemplo mais claro para as pessoas entenderem é a pessoa que tem oscilações de humor e ela vive esse assombro das oscilações de humor como se fosse um quadro, que fosse eu falo para meus pacientes, como se fosse oscilar numa montanha-russa. Você tem picos de depressão, com tristeza, apatia, desesperança, baixa autoestima, queda na produtividade, e também tem picos de aceleração, euforia, irritabilidade, nervosismo. E o nome da doença já explica, você tem 2 polos da mesma condição. Depressão bipolar. Então, você tem tanto o polo depressivo quanto o polo de euforia, agitação, que a gente chama de mania.